O filme de hoje é uma chuva de misantropia com um dos finais mais marcantes do cinema. Lembra? Imagina aquilo com 15 anos vendo no cinema. É chocante, pessoal. Eu vou chegar lá. Quem patrocinou este vídeo foi o Paulo Correia e ele manda o alô da vez para a esposa e o filho, Samantha e Giovanni. Abre aspas. Amo muito vocês, fecha aspas. Eu gosto dessas mensagens curtas, mas bonitas. E ele também manda um alô da vez para mim, abre aspas, pela inspiração por amar o cinema, fecha aspas. Olha que bonito, obrigado. Se você quiser patrocinar um vídeo no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa, e esta será uma crítica com spoilers. Normalmente eu apenas deixo o aviso de spoilers e sigo com o trabalho, mas aqui eu quero enfatizar que caso você não tenha visto esse filme, mesmo se você não ligar para spoilers, não veja este vídeo. Tenha essa experiência, veja Seven pela primeira vez, será lindo, e depois volte aqui para ver se as suas opiniões batem com a minha. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Seven, ou Os 7 Crimes Capitais. O filme segue dois detetives que estão investigando uma série de assassinatos brutais motivados pelos 7 pecados capitais. A diferença é do David Fincher, mas aqui a gente só tinha visto Alien 3 dele e alguns videoclipes que ele dirigiu. Ele trabalhou com Michael Jackson, com a Madonna, mas em 95 ainda não era o David Fincher. Foi aqui que ele apresentou para o mundo o seu cinema meticuloso e fúnebre. O tom desse filme é altamente deprimente, é uma atmosfera opressiva, claustrofóbica, nada convidativa, ninguém é simpático com ninguém, é tudo cinza, tá sempre chovendo, não há demonstrações de afeto entre as pessoas. Tem uma sequência que o cara tá perseguindo um bandido e os moradores parecem mais incomodados com o barulho do que com o fato de ter um assassino ali fugindo da polícia. Eu adoro as silhuetas dele, é uma estética neo-noir muito bonita, mas altamente melancólica. Os filmes do David Fincher costumam ter uma cinematografia muito meticulosa, são filmes para pausar em quase qualquer momento e estudar o preenchimento de espaço, o uso de luz e sombra. Esse filme é muito escuro, mas ele sempre te mostra o suficiente, ele tá sempre em controle, e eu vou chegar lá. A maneira como ele sempre vai e volta no foco em relação aos dois protagonistas, e quem tá em primeiro plano normalmente tá com a razão ou tá com alguma vantagem em relação ao outro. Naquela dinâmica, e aí numa cena posterior ela muda. É uma cidade sem nome e muito hostil. A sensação de falta de esperança é muito forte aqui, é muito presente. O ritmo precisa ser lento para que o espectador possa absorver o horror que está acontecendo aqui. O filme tem diálogos muito descritivos, ele até um pouco inverossímeis, dependendo de como você avaliar. O médico para falar para os dois policiais que aquele paciente passou pelo maior sofrimento da vida dele e ainda vai sofrer muito mais. Então há vários momentos onde as pessoas verbalizam tudo que aquelas vítimas sofreram, e o diretor te mostra um pouquinho do que aconteceu. Você tem pelo menos uma imagem que você bate e registra e fala, mas não é tão explícito assim como os filmes que foram inspirados por esse, como por exemplo a franquia Jogos Mortais. Só que aqui o foco está na investigação e você imagina a tortura com base no que os personagens falam e no pouco que o filme te mostra. Sim, há cenas fortes aqui, nojentonas, mas normalmente elas vêm em ondas rápidas, assim. Já Jogos Mortais foi o contrário, a investigação pouco importa. A graça daqueles filmes é justamente os jogos que o psicopata lá inventa. É eficiente, mas menos sutil. Eu prefiro a pegada do filme de hoje. Para mim, os piores assassinatos são, número 1, gula. Gluttony. Eu fico imaginando aquele cara comendo até morrer, me dá um... todos são horrorosos, mas eu não sei porque eu tenho uma... Esse me incomoda mais do que os outros. E também luxúria. Luxúria é sinistro.
Imagina aquilo com 15 anos de idade, quando eu vi aquela roupa que ele mandou fazer, e aí ele entrevistando a vítima, uma das vítimas, né? A vítima principal morreu, mas o cara que foi obrigado a tananã, e eu tinha 15 anos. E eu imaginando aquilo, ele é muito bom nisso. Ele te mostra a ferramenta que foi utilizada, o depoimento do cara e o resto você faz na sua cabeça. E é horrorizante. E outra coisa que esse diretor sabe fazer muito bem é chacoalhar o espectador. Ok, o ritmo é lento e é perturbador, mas é aquela coisa cadenciada. Aí chega uma hora que ele fala pro espectador: agora eu vou te pegar, agora eu vou te assustar, moda antiga, sua adrenalina vai lá em cima, seu coração vai lá em cima, seus batimentos. Você vai ver. Aqui acontece a primeira vez quando eles estão investigando a vítima do pecado, entre aspas, preguiça. É mais uma cena nojenta, é grotesco, a vítima está em estado de decomposição e em momento algum você tem algum motivo para achar que aquela vítima está viva, que aquela pessoa está viva. Porque você já viu outras e você, a essa altura, já está meio que acostumado com essa realidade do filme. E quando ele, né, é um dos maiores sustos do cinema. Ele cria uma reação de jumpscare sem precisar dos elementos clássicos do jumpscare. Você estava em outra, você estava olhando o ambiente para pegar pistas e para ver a reação dos dois. De repente, ele cria outros momentos assim na sequência da perseguição, que também, né, deixa a adrenalina lá em cima. E claro, aquele final, eu vou chegar no final, a cena que o Kevin Spacey se entrega também, o público não estava esperando aquilo. E o diretor fez isso em vários filmes posteriores, aquele Gone Girl também, tem uma cena dessas que se você estiver assistindo no cinema, você fica assim. Ele trabalha também muito bem os silêncios, é tanto que a música, que é muito marcante, mas é também minimalista, ela não bate toda hora, porque é um diretor que entende a importância da dosagem das coisas. Então, há muito silêncio aqui. Quando a música vem, uau! É muito mais visceral. E eu tenho que falar de novo do controle do espaço desse diretor. É claro que ele trabalha com um diretor de fotografia, mas a maneira como ele preenche os quadros é um desses filmes. O final, eu vou chegar lá, eu juro, mas é filme para passar para estudante de cinema. É uma aula em movimento de storyboard ao quadrado, se é que faz sentido. O roteiro é do Andrew Kevin Walker. Ele escreveu também 8mm, que é outro filme que lida com o pior do ser humano. E ele voltou a trabalhar com Fincher em Assassinos, de 2023. Tem crítica no canal. E ele merece muitos méritos aqui. O filme é escrito de uma maneira que coloca sementes de horror que mexem com a sua cabeça porque você teme pelo que está por vir. O contraste entre os dois personagens também é perfeito, é muito bem escrito. Um deles é jovem e o outro é velho. Um é otimista, o outro é cínico. Um não quer estar naquele caso, o outro quer, e por aí vai. Toda a parte investigativa também é muito bem escrita. Tem as relações entre a Divina Comédia, tem os elementos teológicos e satânicos, dependendo de como você olhar. O filme trabalha temas como justiça divina, vingança, a natureza do mal. E os diálogos têm a dose certa de filosofia. Eu gosto muito da maneira como cada um dos detetives aborda o caso de maneira totalmente diferente. Há algumas deduções aqui que são bem forçadas. Não teria como John Doe saber que o policial ia descobrir tal coisa, ou aquela parte dele alugando um livro e aí vai para o sistema por causa da natureza do livro. Acho que um psicopata altamente inteligente não alugaria um livro. Não precisava daquele velho clichê do policial que está prestes a se aposentar e pega um último caso que muda tudo. O roteiro é além, poderia ir além disso. E tem uma cena, aí pode ser implicância minha, mas eu acho a cena mal escrita, porque ela poderia ser arrumada só no roteiro mesmo. Então me incomoda que é quando ela chama o personagem do Morgan Freeman para jantar e eles contam que o metrô passa de 5 em 5 minutos e eles não perceberam porque o corretor mostrava o apartamento de 5 em 5 minutos. Eu sempre imagino isso na prática, não daria certo. Se fosse uma outra coisa que gerasse a mesma leveza do Morgan Freeman começar a rir, mas o corretor mostrou e o metrô estava em obra e a gente não percebeu. Ou alguma outra coisinha, mas do jeito que ficou, é o filme achando que é mais malandro e esperto do que de fato é. Vamos falar do final, que é uma aulinha de cinema dentro de uma aulona de cinema. É uma das coisas mais sádicas que você pode ver num filme, porque o vilão vence. É um baita soco de realidade e ele estica a tensão até
até o limite do limite. A dúvida que ele cria, a antecipação que esse homem vai fazer, como essa história vai acabar, que plano é esse que ele tá falando com tanta calma, porque ele se entregou. Você fica tão investido, a dinâmica dentro do carro é maravilhosa. Poucas vezes eu vi um diretor com tanto controle do público em uma sequência. Outro exemplo pode ser o Sérgio Leone na sequência do confronto lá em Três Homens em Conflito. Para um diretor de segunda viagem fazer isso é muito impressionante. Por isso até hoje, quando sai o filme do Fincher, eu tô lá, porque eu quero saber se ele vai me pegar de novo, assim, sabe, me manipular. Não sei se tá ficando com duplo sentido, mas vocês entenderam. Ai, que delícia! Tudo sobre essa sequência é perfeito. Primeiro, a ambientação. Ele começa... É a única sequência externa onde não tá chovendo e ela não tem essa pegada cinza, é mais no deserto, então tem uma coloração amarelada, muitas coisas decadentes, tem um cachorro morto, tem um carro abandonado, então já é uma ambientação que te deixa inquieto. Os cortes entre o ponto de vista do helicóptero e do carro também te deixam assim, o que o helicóptero tá vendo, o que a gente perdeu, o que tá acontecendo. O diálogo dentro do carro é muito bom, você vê muita coisa acontecendo lá, dinâmica de poder. A única hora que o John Doe é tirado do sério é quando o Brad Pitt fala que ele matou pessoas inocentes. Aí ele entra naquele inocente nada. O monólogo dele é assustador. O Morgan Freeman tenta analisar do ponto de vista, mas se você é apenas um mensageiro de Deus, por que você tem tanto prazer em fazer o que você faz? Só que esse tempo todo você só tá esperando, né, a coisa acontecer. A provocação que ele faz pro Brad Pitt é sinistra e já é mais uma peça que ele tá colocando no quebra-cabeça final quando ele fala "When I broke your face", quando eu quebrei sua cara, uma coisa assim, o Brad Pitt já tá pistola. Oh, that's right. And I seem to remember breaking your face. Mas ninguém imaginou que seria aquilo, e a maneira como a informação vai chegando é muito sufocante. Primeiro chega o cara lá do correio, você já fica assim, será que esse é o cara? Será que é um cúmplice? O que tá acontecendo? Aí vem a caixa, aí os dois se separaram, o que deixa o Brad Pitt mais vulnerável. E o Kevin Spacey começa a falar, começa devagarzinho, até que ele fala, eu visitei sua casa. Ou você fala, hã? Nisso já vai de novo pro Morgan Freeman. A edição é muito boa aqui, porque ela não te deixa ficar tempo demais num lugar. Você tá quase como se estivesse num show assim, com um cara alto na sua frente, sabe, querendo ver pelas bordas, e ele, calma. E quando você descobre o que tem na caixa, é muito chocante. É um desses momentos genuínos de você ficar em silêncio, assim. Sabe aquele filme que no carro indo pra casa ninguém tem nada, fala tipo... né? A ira era ele e a inveja e ele... É pesado, tanto no conceito, né, o que estava no roteiro, como na execução. Chega uma hora que para de cortar para o ponto de vista do helicóptero, o negócio fica mais íntimo, né? Ele mexeu, ele foi lá na casa da mulher do outro, cortou a cabeça dela, então foca neles, e aí são planos médios e fechados, médios, fechados, ele tentando se controlar a raiva, coisa que ele não conseguiu fazer o filme inteiro, o outro só provocando e esperando a finalização do plano demoníaco dele. E nessa hora você já tá chocado, você já tá triste, você já tá realmente perturbado, mas ainda com um quesinho de será que ele vai fazer o que o John Doe quer? Ai, meu Deus, esse homem tá sofrendo tanto. Aí aparece um frame assim, da cara da Gwyneth Paltrow, e aí ele não aguenta e... Esse final é pesado. Vamos falar do elenco. O Morgan Freeman é a âncora moral e emocional do filme. Ele é a voz da razão, é calmo, introspectivo, cínico, sim, mas representa a última gota de esperança que o filme tem. A química entre ele e o Brad Pitt é muito boa, tem aquela energia mentor e pupilo, mas isso se rompe no final. Naquele final lindo, né? Naquele final horroroso, tem um corte onde cada um vai andando para um lado e simboliza, até isso é bom, né? E simboliza que alguma coisa quebrou lá, não vai mais ser a mesma coisa. A reação dele, quando ele abre a caixa, e ele sempre tem reações muito minimalistas, e aí bate a música, né? É difícil de ver.
O Brad Pitt faz o oposto, essencialmente. Ele é impulsivo, jovem ainda, idealista, cabeça quente, age primeiro para pensar depois. Na segunda metade do filme você começa a ver os efeitos dessa investigação na cabeça dele. E nos 10 minutos finais ele manda bem demais na sequência da caixa. Até hoje as pessoas imitam "What's in the box? What's in the fucking box?" Quando ele descobre a verdade, antes da fúria tomar conta e ele atirar no cara, vem um momento de tristeza muito forte, né? Então, a maneira como ele vai de tristeza, fúria, sensacional. O Kevin Spacey faz um dos vilões mais falados do cinema, e olha que ele aparece pouco. Primeiro que ninguém sabia que era ele não estava nos créditos, então isso foi uma grande surpresa. O monólogo dele é uma das coisas mais perturbadoras, porque é uma pessoa inteligente que acredita de verdade no que está fazendo, não é só um lunático que fica gritando. Isso é muito pior. Ele tem muito controle, muita cadência, aí ele fala as palavras mais provocativas, estão bem guardadinhas para os momentos exatos. E ainda temos a Gwyneth Paltrow, que passa vulnerabilidade, tristeza, gentileza e muita fragilidade, o que faz a sequência da caixa ficar 10 vezes pior. Se ela aparecesse menos, se a gente não tivesse registrado a energia dela no filme, a gente não teria um rosto para imaginar no final. É horrível, pessoal. É um horrível bom porque é cinema, mas é horrível. Violência psicológica não fica muito melhor do que isso. Seven é um filme perverso que flerta com a perfeição. Nota 9,6. Paulo, obrigado pelo patrocínio. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.